O clima político no Brasil está cada vez mais tenso, e os bastidores fervilham com especulações e incertezas. Nos bastidores da política, cresce o rumor de que Jair Bolsonaro pode estar planejando fugir do Brasil. Essa possibilidade tem sido tema de debates intensos, tanto na imprensa quanto nas redes sociais, alimentando teorias e dividindo opiniões. O principal destino especulado? Argentina. O país vizinho, com sua longa fronteira terrestre, é visto por muitos como uma rota viável para quem busca escapar rapidamente do território brasileiro. O motivo? O cerco jurídico se fecha e a pressão aumenta a cada nova investigação. A cada semana, surgem novas denúncias e processos, tornando o ambiente ainda mais hostil para o ex-presidente. Apoiadores veem perseguição política. Críticos temem uma fuga real diante do avanço das investigações. As ruas e as redes sociais refletem essa divisão, com manifestações e debates acalorados sobre o futuro de Bolsonaro. Sem provas concretas, tudo ainda é especulação, mas o debate revela a polarização do país. O tema domina rodas de conversa, programas de rádio e até mesmo discussões familiares. Bolsonaro, agora sem foro privilegiado, responde a processos na justiça comum. Isso significa que ele está mais vulnerável a decisões judiciais e pode ser alvo de medidas mais duras. A lista de investigações é extensa, e cada nova revelação aumenta o risco para ele e seu círculo. São acusações que vão desde corrupção até abuso de poder, envolvendo aliados próximos e familiares. Nesse cenário, a ideia de uma saída estratégica do país ganha força. Para alguns, seria uma tentativa de escapar da justiça. Para outros, apenas mais um boato em meio à crise. O boato da fuga para a Argentina reflete o momento delicado da política brasileira. A instabilidade e a desconfiança aumentam, enquanto o país observa atentamente os próximos passos do ex-presidente. Ao longo deste vídeo, vamos analisar os processos contra Bolsonaro, a origem dos rumores e as possíveis consequências legais de uma fuga. Vamos entender o que está em jogo e como isso pode impactar o cenário político nacional. Prepare-se para entender o quebra-cabeça que envolve o futuro do ex-presidente. Vamos direto aos fatos, investigando cada detalhe para que você tire suas próprias conclusões sobre o que pode acontecer nos próximos capítulos dessa história. Jair Bolsonaro enfrenta uma série de investigações que ameaçam seu futuro político e pessoal. Já foi declarado inelegível por 8 anos pelo TSE, acusado de abuso de poder político. O inquérito das milícias digitais apura se ele comandou ataques à democracia e ao sistema eleitoral. Também é investigado por suposta interferência na Polícia Federal, após denúncias de Sérgio Moro. A gestão da pandemia rendeu acusações de charlatanismo, incitação ao crime e prevaricação. Cada processo aumenta a pressão e o risco de condenação. O cerco jurídico é real e crescente. O próximo caso é ainda mais grave. O caso das joias sauditas é considerado o mais perigoso para Bolsonaro. Entre todos os escândalos que cercam o ex-presidente, este se destaca por envolver valores altíssimos e provas materiais contundentes, tornando a situação ainda mais delicada para sua defesa. Ele é acusado de desviar presentes de alto valor que deveriam pertencer à União para seu acervo pessoal. Esses itens, recebidos em viagens oficiais, são considerados patrimônio público e não poderiam ser incorporados ao patrimônio privado do presidente ou de sua família. A Polícia Federal rastreou vendas ilegais dessas joias nos EBO-Borissá, com provas concretas, fotos, recibos e depoimentos. As investigações revelaram uma rede organizada para tentar ocultar a origem e o destino dos objetos, envolvendo intermediários e transações internacionais. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, fez delação premiada e detalhou o esquema, apontando Bolsonaro como mandante. Seu depoimento trouxe detalhes inéditos sobre como as joias foram negociadas e quem participou das decisões.
Os crimes investigados incluem peculato e lavagem de dinheiro, com penas que podem levar à prisão. Caso seja condenado, Bolsonaro pode enfrentar anos de reclusão, além de perder direitos políticos. A robustez das provas faz deste o caso mais ameaçador. A cada nova revelação, cresce a pressão sobre o ex-presidente e seus aliados, tornando a situação jurídica cada vez mais insustentável. A defesa alega desconhecimento, mas a cada nova fase, a versão se enfraquece. Documentos e testemunhos contradizem as justificativas apresentadas, deixando a estratégia da defesa cada vez mais fragilizada diante da opinião pública e dos tribunais. Se houver ordem de prisão, deve vir deste caso. O desfecho pode marcar um momento histórico na política brasileira, com consequências profundas para o futuro do ex-presidente e do país. O ataque de 8 de janeiro de 2023 colocou Bolsonaro no centro de uma investigação sobre tentativa de golpe. A Polícia Federal encontrou provas de reuniões, documentos e a chamada Minuta do Golpe, que previa afastar ministros do STF. Depoimentos e delações, como a de Mauro Cid, indicam que Bolsonaro buscou apoio militar para anular as eleições. A recusa de generais impediu o plano. As provas materiais e testemunhais tornam a acusação de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito muito séria. Se condenado, Bolsonaro pode pegar uma longa pena. O elo entre o planejamento e a invasão é o foco da justiça. A Argentina surge como destino provável por motivos geográficos, já que compartilha uma das maiores fronteiras terrestres com o Brasil. Essa proximidade facilita a travessia, especialmente em regiões de mata fechada e estradas pouco vigiadas, tornando o deslocamento menos arriscado para quem busca evitar a fiscalização oficial. Além disso, há fatores políticos importantes. A fronteira é extensa e de difícil fiscalização, o que historicamente já permitiu a passagem de pessoas e mercadorias de forma clandestina. Isso cria um ambiente propício para fugas discretas, longe dos olhos das autoridades. Com Javier Milei no poder, um aliado ideológico de Jair Bolsonaro, a Argentina se tornou ainda mais atraente como possível porto seguro. Milei já demonstrou simpatia por figuras da direita brasileira, o que pode indicar uma postura mais receptiva a pedidos de refúgio ou asilo político. O passaporte de Bolsonaro foi apreendido pelas autoridades brasileiras, tornando impossível uma saída oficial do país por vias legais. Isso aumenta a probabilidade de tentativas de fuga por rotas alternativas, especialmente pela fronteira terrestre. Outros bolsonaristas já fugiram para a Argentina e pediram refúgio, buscando proteção diante de investigações no Brasil. Esses casos servem de exemplo e incentivo para outros apoiadores que se sentem ameaçados. Esses pedidos de refúgio testam a reação do governo Milei, que precisa equilibrar interesses diplomáticos com o Brasil e sua base política interna. O movimento crescente de apoiadores de Bolsonaro para o país vizinho reforça a tese de que a Argentina é vista como uma rota viável e estratégica para quem busca escapar da justiça brasileira. A apreensão do passaporte mostra que as autoridades brasileiras levam a sério o risco de fuga. Esse precedente preocupa, pois indica que novas tentativas podem ocorrer, tornando a vigilância na fronteira ainda mais crucial nos próximos meses. A relação entre Bolsonaro e Milei é central para a especulação sobre fuga. Ambos compartilham ideologia de extrema-direita e se apoiam publicamente. Milei poderia alegar perseguição política para negar extradição, transformando o caso em crise diplomática. O tratamento dado a outros bolsonaristas foragidos será um termômetro. Conceder refúgio seria um recado claro ao Brasil e abriria caminho para Bolsonaro. Mas proteger Bolsonaro teria alto custo para a Argentina, podendo isolar o país no Mercosul. O cálculo político é complexo, lealdade ideológica versus interesses nacionais. A decisão não seria simples. Fugir do Brasil tornaria Bolsonaro foragido da justiça. Um mandado de prisão preventiva seria emitido
e seu nome entraria na lista da Interpol. O Brasil pediria extradição à Argentina, com base em tratados do Mercosul. A defesa alegaria perseguição política, tentando barrar a extradição. A decisão caberia à Justiça e ao governo argentino, que avaliariam se os crimes são comuns ou políticos. Mesmo negando a extradição, Bolsonaro ficaria confinado à Argentina, sem liberdade de viajar. Os processos no Brasil seguiriam, e ele seria julgado à revelia. Fugir agravaria sua situação jurídica e política. Até agora, não há provas de que Bolsonaro tenha um plano de fuga em andamento. Os rumores persistem porque, diante das acusações e do risco de prisão, a ideia de buscar refúgio faz sentido para muitos. A fuga de outros bolsonaristas para a Argentina reforça a especulação. O debate é sobre possibilidade, não sobre fato consumado. O que está em jogo é a credibilidade do sistema de justiça e das instituições brasileiras. O desfecho terá impacto profundo na confiança na democracia. E você? Acredita nos rumores ou vê apenas uma guerra de narrativas? O futuro de Bolsonaro permanece incerto. Boa noite.